Pessoal, passamos a primeira parte aí da edição, né? E eu vou continuar, vou fazer mais um vídeo com mais ferramentas básicas que a gente pode usar. Eu não vou entrar em muito detalhe nesses vídeos, eu vou realmente ressaltar o básico que a gente pode fazer, porque pode ficar bem complicado e bem complexo esses programas de edição. Então eu vou me ater ao básico. Vou linkar na descrição para vocês vídeos de cursos de Lightworks aqui no YouTube também, caso vocês queiram se aprofundar, mas aqui eu vou me ater ao básico. Então a gente já aprendeu a fazer o corte básico, né, que é aquele que a gente arrasta a nossa varinha aqui para algum lugar, aperta C e ele corta. Lembrando que para cortar o seu áudio tem que estar ativado, mas para ouvir a gente vai desativar esse, porque o nosso áudio certo é o de baixo. O que eu quero mostrar para vocês agora vai ser o fade ou a dissolução, que é uma transição mais suave do que só um corte seco. Por exemplo, aqui quando a gente dá play, ele dá um corte seco. E tem duas maneiras que a gente pode fazer isso. A gente pode chegar aqui no finalzinho desse clipe, quando tem um H aparecendo, tá vendo? Um H meio que deitado. A gente pode clicar com o botão direito, botar Transitions, Dissolve. Você pode mudar a duração aqui se você quiser. E Add. E aí a gente vai ter uma transição muito mais suave no desaparecimento desse clipe aqui. Vocês estão vendo que ele teve uma saída muito mais suave? E a gente pode fazer isso tanto assim, quanto a gente também pode usar a tecla F8. Então, por exemplo, se eu estiver aqui, eu clicar na minha tecla F8, ele vai aparecer de novo, e a gente clica Add. E aí ele vai ter a nossa transição do vídeo aparecendo agora. E, além disso, você também pode fazer na transição entre dois clipes. Por exemplo, deixa eu arrastar isso aqui para cá, e a gente vai fazer a transição entre esses dois clipes aqui. A gente pode fazer a mesma coisa, tanto aparecer o Hzinho aqui, usar transições, Dissolve e Add. E a gente pode fazer a mesma coisa também usando o F8 numa transição entre dois clipes. Então ele tá aqui, tem que estar bem no meiozinho entre os clipes, F8, Dissolve e adicionou. Então a gente tem essas duas formas de fazer o Dissolve. Bom, eu vou tirar esses fades aqui, que eu não vou precisar deles, mas deu para vocês entenderem. Então outra coisa que eu quero ensinar para vocês é colocar um título simples numa tela preta mesmo, que para isso a gente consegue fazer de certa forma até bem aqui no Lightworks. Caso vocês queiram ter um título um pouco mais elaboradinho, eu vou dar uma outra dica para vocês. Mas vamos ver aqui se a gente consegue colocar um título numa base preta mesmo, ou em cima já do nosso vídeo. Então eu já vim aqui em VFX, vamos adicionar New Effects. E você está vendo que aqui nos favoritos ele já tem Titles, então a gente pode simplesmente arrastar para cá. E você pode ajustar a duração que você quiser. Pessoal, para a gente escrever aqui em português, infelizmente o Lightworks tem um bug. A gente precisa escrever num bloco de notas e trazer para cá. Então eu vou escrever aqui nas minhas notas, curso de videoaulas, introdução, vou colar aqui. Porque se eu não colocar isso, ele não aceita o til, tá vendo? Ó, ele não aceita, então tem que deixar dessa forma. E aí você pode fazer algumas alterações, você pode mudar a fonte, você pode colocar negrito, itálico. Eu tenho algumas fontes aqui instaladas no meu computador que não vem com ele, mas você vai ter uma seleção básica de fontes para você usar. Você pode mudar o tamanho, você pode mudar a opacidade. Em Effects você pode colocar um fade in e um fade out. Você pode criar uma outline aqui de alguma cor específica que você queira. Vamos ver aqui, eu vou botar um verde, por exemplo, só para vocês verem. Então, ó, tá vendo? Com outline, sem outline. Vocês podem criar, eu vou tirar porque está muito feio. Vocês podem colocar uma sombra, caso vocês queiram, você pode alterar a posição. E aí, você deixando aqui ele com fade in, fade out, olha como é que fica. Então, ele dá o fade in ali no próprio efeito que você colocou. Tá grande demais, né? A gente pode voltar aqui em Edit, trazer isso aqui bem para cá, e a gente pode colocar o nosso vídeo aqui, por exemplo. A gente pode criar um dissolve aqui nesse vídeo aqui também. Então a gente consegue brincar com esse título básico aqui. Caso vocês queiram fazer um título um pouco mais elaborado, eu sugiro vocês fazerem o seguinte. Vai numa apresentação do Google,
cria um slide do jeito que vocês quiserem, com a cor, com a fonte que vocês quiserem aqui. Aqui você consegue fazer desenhos e tudo mais. E exporta uma foto desse slide e coloca ele como sendo seu título inicial. Essa é uma dica que eu dou caso você queira fazer um título um pouco mais elaborado, porque no Lightworks é um pouquinho mais difícil de fazer isso, ele é um pouco mais complexo. Então eu sugiro que vocês façam, caso vocês queiram uma coisa mais elaborada, fazer fora e trazer para cá como uma foto. Aí eu vou exemplificar para vocês, deixa eu tirar esse título aqui, eu vou exemplificar para vocês usando uma vinheta, a vinheta que a gente tem aqui. Vou adicionar mais 2 faixas de áudio aqui, para a gente poder colocar nossa vinheta sem atrapalhar o restante do vídeo. E vou trazer ele para cá. Então isso aqui foi só para exemplificar para vocês. Se vocês tiverem uma foto, alguma coisa assim, faz isso. Coloca ele aqui em cima, faz um dissolve e coloca o seu vídeo começando embaixo, ok? Foi só para exemplificar isso mesmo. Vocês não precisam ter uma vinheta toda bem elaborada igual a gente tem aqui, mas é porque a gente já tinha essas vinhetas. Agora a gente vai voltar aqui na área de efeitos e eu quero mostrar para vocês como a gente pode mexer na escala, posição e tudo mais. Porque, por exemplo, digamos que seu vídeo está em 1080, igual a gente combinou, só que uma das gravações que vocês fizeram ficou em 720, digamos. Então quando você for para ela vai estar menor aqui. Ela vai estar com as bordas pretas porque ela não vai ter ocupado a tela toda. Então o que você faz? Você pode simplesmente adicionar um novo efeito, vem aqui em DVE, e você vai em 2D DVE, que você ajusta as qualidades 2D do seu vídeo. Então você pode vir aqui e já vai abrir aqui para você mexer nas configurações. Você pode mexer na posição X e Y, né, do seu vídeo. Você pode mexer na escala geral, para cima e para baixo. Então quando você importar um vídeo menor do que sua composição, ele vai estar provavelmente assim, ó, mais ou menos, talvez um pouquinho menor. Aí você vai ajustar ele até ele ocupar a tela toda. Ou às vezes você importou um vídeo muito grande, então você vai diminuir ele para ele caber dentro do seu vídeo e não ficar sobrando bordas. E você também pode cortar o seu vídeo. E por que isso é útil? Digamos que você quer ter uma demonstração aqui na esquerda e outra coisa acontecendo na direita. Você pode, por exemplo, trazer o seu vídeo para esquerda aqui, digamos, né? Aí você pode, digamos que você tem esse outro vídeo que vai ficar aqui em cima. Você coloca o DVE nesse aqui de cima também. Coloca ele para direita. E você pode ver que aqui ele está indo em cima da outra imagem. Aí o que você pode fazer? Você pode cortar. Então você vem aqui no Crop, que é cortar, vai no Left, que é a esquerda, e corta até onde você quiser. Que aí você consegue ter 2 imagens aparecendo ao mesmo tempo. Então isso pode ser muito útil para você quando você quiser demonstrar alguma coisa, mas não deixar de aparecer o seu rosto. Quando você quiser, por exemplo, fazer comparações, a gente já fez isso em aulas de anatomia, onde ele mostrava 2 tipos de crânios. Então você pode fazer isso de diversas formas, é muito útil. E agora eu quero mostrar para vocês, eu vou desfazer isso aqui tudo, tá, pessoal? Porque não faz muito sentido. E agora a gente vai lá para o áudio. Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como vocês fazem uma transição entre áudios, porque a gente já viu de vídeo, agora a gente vai ver de áudio. E você pode usar esse crossfade aqui. Você pode colocar ele aqui no início para o áudio começar aos poucos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz. Eu sou assistente audiovisual do LDI, que é o Laboratório de Design Institucional da SEAD, que é a super... E você pode usar o crossfade também entre clipes. Caso você esteja passando de um clipe para outro, é sempre bom deixar uma transiçãozinha. No meu caso aqui específico, eu não preciso tanto porque o ambiente que eu gravei estava bem silencioso e eu estava com o microfone muito bom. Então, quando eu não estou falando, não tem muito ruído. Agora, se você está com um ambiente que está com um pouquinho mais de ruído, é bom você colocar esse crossfade de um para outro para a transição não ficar tão repentina. E lembrar sempre de colocar no início e no final também. Aqui no início da minha fala eu sempre vou colocar e eventualmente quando eu terminar o vídeo eu coloco no final também um crossfade para finalizar, para ir para o silêncio. Outra coisa que eu acho muito útil aqui que você pode fazer, caso você esteja talvez com um pouquinho de ruído na sua gravação, é usar essas pré-definições aqui para tirar alguns ruídos ou para incrementar um pouco a sua voz. Então vamos ver esse áudio aqui de cima, que ele estava um pouquinho pior. Vamos sentir o ruído e a voz nele, como é que estão agora. As formas de ensinar e aprender estão mudando bastante nos últimos tempos. Então digamos que você quer diminuir um pouco o ruído que está na sua gravação. Você pode usar esse aqui de Hum Removal, dependendo da frequência, você vai testando qual que é melhor para você. E você coloca ele aqui
e você pode ajustar esse Q Factor aqui para ver quanto que ele vai tirar. E note que se eu for diminuindo, ele vai abaixar isso aqui e vai diminuir um pouco o ruído. As formas de ensinar e aprender estão mudando. Percebe que o ruído em si ficou bem menor, só que minha voz também fica um pouco mais robótica, porque ele também tirou um pouco de frequência da minha voz. Então você tem que analisar a sua situação e ver quanto vale a pena você tirar para não prejudicar muito a sua voz. Ouve a minha voz com o efeito e sem o efeito. As formas de ensinar e aprender estão mudando bastante nos últimos tempos. Muitos professores estão tendo que se adaptar para usar a EAD em seu cotidiano. Então, apesar de tirar o ruído, ele deixa um pouco mais robótica. Isso porque eu coloquei aqui no máximo também, tá, gente? Então, só estou mostrando o efeito para vocês saberem aonde procurar quando vocês precisarem tentar tirar um pouco desse ruído. Por último, eu acho que vale a gente adicionar uma música, assim, só por diversão também. Então, adicionei uma track de áudio aqui, uma faixa de áudio, e eu vou trazer essa musiquinha para cá. Eu vou ter que adicionar outra faixa de áudio e levar a musiquinha aqui para cima nos dois. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá em áudio, vamos dar um zoomzinho aqui e vamos abaixar esse volume. No caso aqui eu já sei que eu tenho que deixar em mais ou menos menos 27, para a música não lutar com a minha voz. Pode ser que a sua seja um pouco diferente, então vou abaixar aqui, deixei menos 28 mais ou menos. E vamos também adicionar um crossfade aqui para ela começar aos poucos. Deixar nos dois lados da música. Então vamos ouvir. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou assistente audiovisual do LDI, que é o Laboratório de Design Institucional da SEAD, que é a Superintendência de Educação à Distância da UFES. No LDI nós criamos uma... Então isso aqui é caso você queira colocar uma musiquinha no fundo da sua aula, mas lembre de não deixá-la muito alta, tá gente? Ela não pode brigar com a sua voz. É só para dar um tchan, para gerar um pouco mais de interesse naqueles momentos de silêncio, talvez, da sua aula, e não ficar sem nada. Então, vocês viram como a gente muda o volume, a gente pode fazer isso também aqui. Então, se eu estou achando que minha voz está baixa, eu posso pegar, quando aparecer esse símbolo aqui na minha setinha, nessa linhazinha que fica aqui no áudio, eu posso aumentar, e aqui do lado você vê que aparece a taxa de aumento, ou de diminuição, né? E vou vendo o que fica melhor para mim. É sempre bom deixar o áudio batendo por volta de menos 6 a menos 12. O que eu digo com isso? Quando a gente está aqui, vamos ver onde que a voz está batendo aqui no nosso medidor. A voz é o A7 ou A8. Da universidade, desde livros, objetos interativos, jogos e, além de tudo isso, videoaulas. Então, a nossa voz está batendo aqui no menos 6 a menos 12, que é o ideal. E o master também está menos 6 a menos 12, que é o ideal também. Se passar muito disso, ela fica muito fácil de estourar, e se for muito para baixo, ela fica muito baixa. Então, o nosso áudio tem que estar batendo mais ou menos nessa faixa aí. Eu acho que essas dicas, pessoal, já são suficientes para vocês começarem a montar a aula de vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como a gente vai exportar esse vídeo e como a gente pode disponibilizar ele para os alunos. E lembre-se, apesar de eu ter mostrado bem o basicão aqui, eu vou deixar referências para vocês, que vocês podem pesquisar um pouco mais sobre o Lightworks, porque se eu fosse me ater aqui muito aos detalhes, o curso ia ficar muito pesado e ia ser realmente muita informação para passar de uma vez para vocês. Então eu quis apresentar aqui o básico para a gente montar uma aula bonitinha, e caso alguém tenha interesse em Lightworks, em se aprofundar mais, né, eu vou deixar uns links na descrição para vocês fazerem essa pesquisa por conta própria, tá bom?